eu sou a Gila e seja bem-vindo ao primeiro e talvez único vídeo de assistidos de janeiro e fevereiro. Eu decidi fazer esse vídeo porque deveria ter lido mais coisas, mas ao invés disso eu quis assistir algumas coisas. E eu achei que seria interessante fazer um vídeo de assistidos com a mesma vibe do vídeo de leituras do mês. Então me diz se você gosta. Quem sabe eu posso trazer pra cá pra comentar assim por alto, já que fazer um vídeo específico sobre uma série, um anime é mais difícil. Ou seja, esse vídeo não tem roteiro, palavra por palavra, como eu costumo fazer nas minhas resenhas. Então acho que não é novidade se eu disser que eu comecei o ano assistindo, ou melhor, revendo The Untamed, sendo que eu nem assisti os filmes de The Untamed ainda, que são 2 filmes, pelo que eu sei. E um deles é com o Wen-Yan, e o Wen-Yan é o meu personagem favorito. É uma das coisinhas mais fofas do mundo. Eu só tenho isso a dizer, não importa se ele é um cadáver feroz, o General Fantasma é um dos seres mais fofinhos. Bom, depois disso, a série que eu terminei foi, na verdade, a última temporada do Mundo Sombrio de Sabrina. Eu realmente amei a primeira e a segunda temporada, mas quando chegou na terceira eu fiquei meio assim... Essa parada tá muito estranha. Eu acho que eu fiquei um pouco incomodada com aquela coisa dos pagãos, né? Usando a figura dos deuses daquele jeito, mas Sabrina não é pra se levar a sério, né? Bruxaria não é nada daquilo. Talvez um pouquinho a parte da Hecate. Não é baseado em fatos. Só que essa última temporada, primeiro que eu não gosto do Nick. E eu achei que o enredo deixa muito a desejar. E a participação de muitos personagens ficou uma coisa tão supérflua. Eu achei que os personagens foram muito mal aproveitados nessa última temporada. Inclusive, eu nem sabia que ia ser a última temporada, do nada... Eu não vou dar spoiler, tá? Mas do nada as coisas acabam de um jeito que, meu Deus. Sério, eu não consegui gostar dessa última temporada. Pra mim, matou a série. Realmente matou a série, né? Porque foi a última e terminou daquele jeito. Eu maratonei porque eu sou dessas que não consegue se controlar. Mas mesmo assim, foi muito estranho. Eu não gostei mesmo. Em janeiro eu também comecei a assistir One Piece, aquele anime antigaço que tem quase 1000 capítulos. O One Piece é mais velho do que eu. Me pergunto como é que eu vou assistir esse negócio todo. Eu parei no capítulo 62. Eu assisti só os capítulos que estavam disponíveis na Netflix, com aquela dublagem que eu achei bem divertida. E eu acho que eles já colocaram novos capítulos, então quem sabe eu volte a assistir. Eu passei janeiro quase assistindo One Piece, mas eu gostei bastante até onde eu vi. Eu gosto muito de acompanhar essa história de formação do grupo, contando individualmente a história de cada integrante do grupo de aventureiros. Eu pretendo assistir tudo. Se eu mudar de ideia, eu falo. Quando eu era criança, eu via passando, mas eu não tinha interesse nenhum. E eu achava que eu ia achar muito ruim. Mas tinha umas pessoas muito legais me recomendando para assistir, então eu dei uma chance à recomendação dessas pessoas. E realmente foi bom. E ainda nessa vibe anime, uma das pessoas que me recomendou One Piece foi meu primo. Ele também me recomendou um anime chamado Dr. Stone, que o protagonista vai ser o Senku, que vai estudar ciências desde cedo. Só que vai acontecer uma coisa na Terra que todas as pessoas vão ser petrificadas, vão virar pedra. E ele passa, acho que é 5.000 anos, contando quanto tempo ele ficou naquele estado. Bom, em janeiro eu também tentei assistir a última temporada de Shingeki no Kyojin, porque eu amo esse anime. Eu fiquei louca, eu quase vi o mangá pra saber como terminava a história. Eu só não li mesmo porque eu tava fazendo Enem. Bom, eu comecei a assistir em janeiro, só que eu só vi 2 episódios. Por quê? Porque eu esqueci de assistir o resto. Eu acho que eu tava esperando terminarem de lançar logo, porque eu gosto de fazer aquela maratonada, porque senão eu esqueço da história. Tanto que eu me dei conta de que eu não lembro o que aconteceu na última temporada de Shingeki no Kyojin. A única coisa que eu lembro é o Armin daquela cena,
que eu fiquei desesperada. Se você viu, você sabe que cena é essa. Mas se você é uma pessoa que não conhece Shingeki no Kyojin, por quê? Eu só lhe pergunto por quê. É um dos animes mais lindos, é uma obra de arte. A construção desse universo, pra mim, é genial. Tem personagens femininas fortes. Eu tenho que terminar Shingeki no Kyojin. E eu também tentei terminar Hanyu no Yashahime, é a continuação de Inuyasha, só que agora com a filha do Inuyasha e as filhas do Sesshomaru. Inuyasha é um dos meus animes favoritos da vida. Eu não continuei Yashahime justamente porque eu esqueci de continuar. Parece que já tem 21 episódios de Yashahime. Eu acho que é melhor eu ir assistindo pra não ficar de fora, porque eu entro no fandom e eu fico vendo as pessoas comentando as coisas e eu sem saber o que aconteceu porque eu esqueci de assistir. E eu tenho que assistir porque, nossa, eu amei aquela filha do Sesshomaru. As duas, né? Mas principalmente a do cabelo branquinho. Aqui fica mais uma dica. Se você não assistiu Inuyasha, nossa, assista. É um anime muito bom. Tem muito da cultura feudal japonesa, é claro, com aquelas coisas de mitologia, umas coisas mais fantasiosas, mas justamente por isso é um universo muito legal. É violento também, mas é uma história muito boa e engraçada. Muito engraçada. Em fevereiro eu comecei a ver WandaVision. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, falta assistir o último episódio. Eu queria assistir alguma coisa com os meus pais. Eu não gosto de assistir coisa dublada, minha mãe gosta de assistir coisa dublada. E eu gosto muito mais quando eu tô com eles, porque se tem alguma coisa que eu não entendo, meu pai vai lá e explica. E eu gostei muito daquele cenário bem sitcom, roupas de época. Eu tava bem mais interessada nessa parte do figurino. Mas depois que eu percebi que a Wanda tava bem loucona das ideias, eu fiquei bem mais interessada nessa série Magia do Caos. Eu não estava esperando por essa. Eu quero o Doutor Estranho. Aparece, por favor, Doutor Estranho. Enfim, eu tô empolgada com WandaVision também. O meio eu achei bem sem graça, mas o começo e essa parte mais próxima do final eu achei muito interessante. E além disso, em fevereiro o meu mês se resumiu a coisas gays. Eu assisti pela primeira vez BL tailandês, quando eu fui assistir Together With Me. É aquela história de dois amigos e aí eles acabam ficando juntos e não sabem como lidar com isso. Um deles está de fato apaixonado pelo outro, mas o outro tem uma namorada e não quer que o amigo dele veja ele dessa forma. E aí a história vai seguir nesse triângulo amoroso e tem umas partes que parecem muito, sei lá, novela mexicana, mas nossa, eu achei muito engraçado. Além de, claro, tem uns draminhas. Esse BL, Boys Love, tem 2 temporadas. Acho que eu levei 2 semanas pra ver. É mais porque eu não queria que a história acabasse. Ao mesmo tempo, eu queria ver tudo porque eu tava gostando bastante. A minha personagem favorita nem é um garoto, é a melhor amiga desses dois caras, que ela fica naquela... vocês deviam ficar juntas. Uiho. Não sei falar os nomes. Eu amei ela. Ela me lembra muito a minha prima, inclusive saudades. Talvez por isso também que eu gostei tanto dela. Ela é muito divertida, muito linda, muito tudo. Nessa série também tem um casal secundário, que vai ser um garoto que se apaixona por um médico. Além disso, nesse BL tem um casal hétero, que incrivelmente eu gostei. Eu não sabia que tinha casal hétero em BL. E a segunda temporada, que trata muito da questão da traição e também dessa coisa das famílias, da dificuldade da família de aceitar que os seus filhos sejam queer. Tanto que os pais do Nock, acho que é assim que fala, eles ficam discutindo entre eles. Nossa, eu não tenho nada contra os LGBTQ, mas nosso filhinho não pode ser um deles. Acho que é por isso que eu fico tão chocada quando eu tô nos grupos de yaoi e as pessoas dizem que só de os pais saberem que você tá assistindo até mesmo um desenho com 2 homens, os pais já ficam com preconceito. Eu fico, meu Deus. Isso porque é um desenho. Imagina quando são as pessoas. Sei lá, acho que eu tenho o privilégio de ter crescido com pais muito legais,
que não discriminam as pessoas por orientação sexual. Eu acho que é uma das coisas que fez com que eu gostasse muito dessa série, apesar de ela ter muito essa pegada do humor. Eu gosto que trata dessas coisas que geralmente chamam minha atenção em yaoi. Essa coisa de melhores amigos que se apaixonam e ter de lidar com a homofobia das pessoas. E pior ainda quando são as pessoas da sua família, quando são as pessoas que você ama. Então é isso, eu amei Together With Me. E eu tenho que melhorar meu inglês. Bom, depois de Together With Me, eu fui assistir, ou melhor, eu fui terminar de assistir Color Rush, que é um BL coreano bem curtinho. Eu tinha assistido 2 episódios em janeiro, só que eu achei meio estranho os efeitos, sempre, né? Quando eu terminei de assistir, eu fiquei, uau! Eu não tava esperando que essa história fosse dar uma reviravolta daquelas. Color Rush vai contar a história de um garoto que tem uma doença onde ele não enxerga cores, sendo que no mundo existe, para cada pessoa que não enxerga cores, uma pessoa que pode fazer ela experimentar enxergar as cores, de ter uma onda de cores. E aí que os efeitos especiais entram, que eu achei bem estranho. E no caso, esse garoto é um garoto solitário que ele se muda pra uma escola só de garotos. E aí ele vai acabar conhecendo esse garoto que consegue fazer ele enxergar as cores. Meu Deus, eu tenho que lembrar o nome dos personagens, tá muito difícil falar ele, aquele e esse. Mas a questão é, esse garoto, ele tem medo de fazer mal ao garoto que ele tinha acabado de conhecer, justamente porque ele vê na TV as pessoas encontram o seu complementar. Ele vê casos dessas pessoas sequestrando e mantendo pra si essas pessoas em cativeiro pra poder experienciar sempre, porque o que acontece quando a pessoa que faz ele experienciar cores vai embora, o mundo em volta dele volta a ter diferentes tons de cinza. Quem não pensou em 50 tons de cinza nessa hora? Então tem essa coisa de puxar um pouco do psicológico do protagonista. E é claro, o garoto que é capaz de fazer ele enxergar não vai deixar ele se afastar, vai tentar ficar próximo dele sempre, vai tentar ensinar as cores pra ele. Aí é muito fofinho. Falando em BL coreano, eu assisti um GL coreano, um Girls Love. Geralmente as pessoas que veem muito BL não veem Girls Love. Eu queria ser a pessoa que vê ambos de cada. Porque a gente sabe que, como a gente tá num patriarcado, os homens têm mais visibilidade do que as mulheres. E quando isso vai pra dentro da comunidade LGBT, é o que acontece também. Os gays têm muito mais visibilidade, enquanto as lésbicas são invisibilizadas. Tanto que as histórias com personagens gays vendem bem mais do que as histórias onde a coisa queer é composta por personagens femininas. Por isso que eu queria consumir tanto Yuri quanto Yaoi. Yuri, garota com garota. Porque eu sei que existe essa supervalorização do yaoi em relação ao Yuri. Mas eu escolhi o pior Girls Love que eu poderia ter escolhido. Sério, eu acho que a pessoa que fez esse roteiro, que teve a ideia de fazer essa história, usou muitos tóxicos. Porque, misericórdia, essa é a coisa mais aleatória, louca que eu já vi na minha vida. Tá, talvez eu esteja exagerando, mas com certeza é uma das mais loucas e sem sentido, absolutamente nonsense que eu já vi na minha vida. O nome desse Girls Love é Lily Favor. E ele só tem 6 episódios de 5 minutos cada, então você não vai morrer se você assistir, porque são poucos minutos da sua vida que você perde. Não gostei, mas eu também não odiei. Tem umas cenas engraçadas que daqui pra frente eu espero achar uns Girls Love que façam sentido e que sejam realmente bons, porque eu comecei de um jeito bem estranho. Então em fevereiro eu também assisti uma série chamada Cidade Invisível.
Sim, aquela série brasileira inspirada no nosso folclore. Assim, eu sou suspeita pra falar porque eu não vejo muitas séries brasileiras. Eu tenho essa vergonha na minha vida, eu quero mudar isso. Até agora, nesse momento da minha existência, eu posso dizer que foi a melhor série brasileira que eu já vi. Eu chorei, eu já posso dizer, eu chorei de emoção assistindo Cidade Invisível. Acho que não tem condições de uma pessoa que gosta de fantasia não dar atenção a uma série como essa. Principalmente pra quem tá no Brasil, nossa, é o nosso folclore, é o nosso tipo de fantasia, é o que a gente deveria valorizar. É a primeira vez que eu vejo esses seres sendo tratados de um jeito maduro, sabe? Não é aquela coisa de Sítio do Pica-Pau Amarelo, A Turma do Pererê. Essas são as referências que eu sempre tive ao longo da minha vida. Dessa vez é uma coisa bem mais madura. Essa série tá na Netflix, pra quem não viu, eu recomendo muito que veja pra ontem. Eu sempre ficava me perguntando por que não faziam histórias desse tipo, por que não traziam isso pro nosso cinema, investisse em fazer histórias mais voltadas a essas coisas menos realistas, digamos assim, essas coisas mais próximas, que mais temas próximos da magia. E com a qualidade decente, eles transformaram o Saci, um cara que vive no aglomerado, que vive sempre de boa com os outros, aprontando. A Yara, que é uma cantora de um bar. Tem a Cuca, que, nossa, foi a personagem que eu mais demorei pra identificar, porque eles não usam esses nomes, né? Eles usam o nome dos personagens como... Esqueci o nome dos personagens, até em BR eu esqueço. Mas sei lá, eu achei a Cuca maravilhosa. Ai meu Deus, eu não sei nem o que falar, porque eu amei tudo, praticamente tudo. Do começo ao fim, a abertura dessa série já me dá um arrepio. Eu chorei quando eu percebi a qual personagem era qual do nosso folclore. Mano, o Boto, aquele começo com o Boto. Junta essa coisa de investigação com o fantástico brasileiro, com essa coisa de regionalismo, as histórias que o povo conta. Essa série me deixou realmente empolgada. Eu quero continuação. Eu espero muito que continuem, que invistam nessas coisas. Essa série tá sendo muito elogiada lá fora também. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me recomendar alguma coisa, podem deixar aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo se você gostou, compartilhar com quem você acha que pode gostar. Agradeço muito por você ter assistido. Até o próximo vídeo e guarde sua chave perdida.